Como nós temos analgésicos, vamos chamar de puros, tá bom? Analgésicos puros, são aqueles analgésicos que são utilizados para dor nociceptiva. A gente vai falar um pouquinho sobre eles e que características eles têm e que mecanismos eles têm para poderem ser analgésicos assim utilizados tão especificamente para dor nociceptiva, tá bom? Então, o primeiro deles é o paracetamol, características do paracetamol. Tem aqui a absorção. Ele é absorvido por via oral, tá certo? Ele é principalmente administrado por via oral. E aí, quando ele é administrado por via oral, ele sofre o impacto disso aqui, ó, relaciona-se com a velocidade de esvaziamento gástrico. Por quê? Porque ao contrário dos anti-inflamatórios, onde a absorção acontecia no intestino, mas uma fração acabava sendo absorvida também no estômago, porque a molécula tinha características ácidas, o paracetamol não. O paracetamol é absorvido só no intestino. Se for absorvido alguma coisa no estômago, é uma absorção mínima. Não é considerável. Então, a absorção dele é intestinal. E por absorção dele ser intestinal, ele vai sofrer o impacto de quê? Do esvaziamento gástrico. Quanto mais lento for o esvaziamento gástrico, mais vai demorar para a molécula chegar no intestino e a absorção vai ser mais lenta também. Quanto mais rápido for o esvaziamento gástrico, da mesma forma, mais rapidamente ele vai chegar no intestino e, consequentemente, a absorção dele vai ser mais rápida também, tá certo? Em média, ele atinge a concentração máxima entre 30 e 60 minutos, tá bom? Que é um tempo razoável, né, para alguém que está sentindo dor, fazer uso do paracetamol, mesmo por via oral, mesmo atravessando o fígado inicialmente, mas ele chega na concentração máxima em um tempo que é relativamente rápido, né? 30 minutos no mínimo e 60 minutos no máximo, é rápido. Com relação à ligação às proteínas plasmáticas, o que a gente pode ver aqui é que ele tem baixa capacidade de ligação às proteínas plasmáticas. 25% da molécula se liga e os outros 75% da molécula, quantitativo de moléculas, ele fica na sua forma livre, né, que é a fração ativa do fármaco, tá certo? Isso traz uma consequência importante, é que o paracetamol pouco interage com outras moléculas, com outros fármacos, considerando esse mecanismo, né, de interação com a proteína plasmática. Ele interage de outras formas, mas por meio de competição pela proteína, interage quase de nenhuma forma. Metabolismo do paracetamol. Ele é parcialmente metabolizado por enzimas microsomais hepáticas, e na maioria das vezes, quando ele é metabolizado, ele produz ou sulfato ou glicuronídeo de paracetamol. E esse metabolismo que transforma ele em sulfato e glicuronídeo, ele transforma em uma molécula inativa. Então, o objetivo principal do metabolismo do paracetamol é transformar ele em uma molécula inativa terapeuticamente, mas que também seja solúvel, hidrossolúvel, para poder eliminar o paracetamol. Só que nós estamos vendo aqui, né, e eu acredito que a maioria de vocês deva saber, é que um dos metabólitos produzidos pelo paracetamol também é o N-acetilparabenzoquinina, esse nome grandão aí, estranho, que ele é altamente hepatotóxico, tá certo? Então, um dos problemas do paracetamol é esse, é que ele é administrado, ele é um ótimo analgésico, mas ele causa muita hepatotoxicidade por causa desse metabólito aqui. E aí a gente tem que ter cuidado com o quê? Com o paciente que já tem problema hepático. Se o paciente tem problema hepático e usa o paracetamol, se ele utilizar uma vez na vida, não vai ter problema não. Mas se ele utilizar sempre, continuamente, aí ele pode ter um risco grande de desenvolvimento de hepatotoxicidade e precisa monitorar, né? Utilizar as enzimas hepáticas ou marcadores hepáticos para acompanhar esse paciente, tá bom? Mecanismo de ação. Então, vejam só, o que é que o paracetamol vai fazer? Ele é um inibidor fraco da COX-1, ele é um inibidor fraco da COX-2, em tecidos periféricos, mas é um inibidor forte da COX-3 no sistema nervoso central. E esse é um dos mecanismos, a gente vai ver que existe mais de um mecanismo, mas um dos principais é esse, inibição da COX-3 a nível central. Consequentemente, inibe a formação de prostaglandinas álgicas, as prostaglandinas lá do sistema nervoso central, principalmente PGE2 e PGI2, tá bom? Interação, vocês estão vendo aqui que apesar deles terem, do paracetamol ter uma pequena probabilidade de interagir por meio de ligação às proteínas, mas
isso não impede que ele interaja com outros fármacos. Ó. O álcool, ele pode aumentar o metabólito hepatotóxico, né? Esse N-acetilparabenzoquinina pode ter o nível desse metabólito aumentado se o paciente também fizer uso do álcool, né? Provavelmente por meio de metabolismo hepático. A ezenatida, né? O hipoglicemiante ezenatida, ele pode diminuir o efeito do paracetamol também, tá certo? A isoniazida pode aumentar o efeito do paracetamol. A gente sabe que isoniazida ele altera o metabolismo de vários fármacos, inclusive do paracetamol, né? Diminui o metabolismo, aumenta o efeito. E o paracetamol ele pode interagir com a varfarina, ele pode levar o efeito da varfarina, que é um efeito anticoagulante. Então, e isso acontece por quê? Porque o paracetamol, por ele ser hepatotóxico, ele também diminui o efeito metabólico, o metabolismo da varfarina e, consequentemente, aumenta o risco do paciente ter alguma hemorragia, tá bom? E o tempo meia-vida? Em torno de 2 a 3 horas, sendo afetada pela função renal e, evidentemente, também pela função hepática, tá bom? E aí é importante monitorar esse tempo meia-vida para que o paciente não seja submetido a uma reação tóxica desnecessariamente. Mecanismo de ação do paracetamol. Eu dividi em dois grandes grupos os mecanismos de ação do paracetamol. O primeiro grupo é o mecanismo de inibição de prostaglandinas. Vocês estão vendo aqui, ó. Então vejam só, gente. O que é que a ciclooxigenase vai fazer? Vai converter ácido araquidônico em essa prostaglandina aqui, que é PGG2, certo? Que é um dos endoperóxidos comuns a todas as células. Só que nessa conversão, ele vai utilizar um sítio de ligação, um sítio enzimático, um sítio catalítico, chamado de sítio ciclooxigenase, ou seja, tem o mesmo nome da própria enzima, sítio ciclooxigenase, ou seja, é um sítio que vai alterar, vai transformar os anéis que o ácido araquidônico tem. O ácido araquidônico é uma molécula formada por vários anéis. Esse sítio vai só remodelar esses anéis, convertendo o ácido araquidônico nesse endoperóxido, que é chamado PGG2. Só que a segunda reação é uma reação de óxido-redução. É uma reação na qual a PGG2, né, esses anéis que foram formados inicialmente, eles vão ser oxidados até formar PGH2. E quem vai fazer isso é um outro sítio da mesma enzima. É o sítio peroxidase. Então, ele vai sofrer uma óxido-redução, ou seja, PGG2 vai se oxidar, né? E quando uma molécula se oxida, significa o quê? Que ela perdeu elétrons, né? Então, ela se oxidou, perdeu elétrons, e alguém vai ter que se reduzir. Quem é que vai se reduzir? No caso aqui, se o paracetamol estiver presente, é ele que vai se reduzir. E se ele não estiver presente, a outra molécula vai se reduzir. E faz diferença se o paracetamol se reduzir ou se for o NAD e o NADPH se reduzirem? Faz diferença. Por quê? Porque se for o paracetamol reduzido, ele vai precisar ser reoxidado. E ele não tem uma via de oxidação como tem o NAD e o NADP. Ele vai se oxidar de que forma? Transportando esses elétrons que ele ganhou para o sítio ciclooxigenase. Então, ele se reoxida, reduzindo o sítio ciclooxigenase. O problema é que o sítio ciclooxigenase reduzido, ele não vai funcionar adequadamente. Ele não vai mais funcionar. Ou seja, toda essa via, toda essa cascata aqui vai estar inibida, porque o sítio ciclooxigenase, que deveria estar normal, agora vai estar reduzido, e essa redução aconteceu porque o paracetamol estava presente, capturou esses elétrons e levou para o sítio ciclooxigenase. Por que ele não consegue funcionar como anti-inflamatório? Tem esse outro lado aqui, tá certo? Das explicações, ó. Em células intactas, né, como no sistema nervoso central, os níveis de ácido araquidônico são baixos. Então, essa via aqui, de certa forma, é baixo, o nível é baixo, certo? E o paracetamol, como ele vai estar em uma quantidade muito maior do que a velocidade em que a via está acontecendo, ele vai ser um potente inibidor de prostaglandinas. Ele consegue atravessar o sistema nervoso central, né, a barreira hematoencefálica, e ele encontra um ambiente onde as prostaglandinas álgicas que lá existirem
vão ser numa quantidade pequena, elas vão ser potentes estimuladores da dor, porque lá ela vai estar exatamente no local onde os receptores estão ligados diretamente aos neurônios, mas vão ser em pequenas quantidades. Então, a desproporção entre moléculas de paracetamol e de prostaglandinas fazem com que o paracetamol seja um potente inibidor. Isso é um ponto importante, tá bom? O segundo ponto é, em locais de destruição celular, como a inflamação, por exemplo, onde a concentração de hiperperóxido é alta, não há necessidade de paracetamol para promover a oxidação de PGG2 em PGH2. Vou explicar melhor isso aqui, tá? O texto, para vocês, quando estiverem estudando, entenderem melhor isso aí. Mas, isso aqui é o sistema nervoso central. Quando a gente pensa no local da inflamação, vejam o que está sendo produzido aqui. A gente tem célula inflamatória digerindo micro-organismos, digerindo toxinas, digerindo uma série de antígenos, e esse processo de digestão gera isso aqui, hiperhidroperóxido, na verdade. O nome é hidroperóxido. E o que esse hidroperóxido faz? Ele faz exatamente a oxidação de PgH2 em PGG2 em PgH2. Ou seja, ele faz exatamente ajudar o sítio peroxidase a oxidar cada vez mais. Então, significa que, mesmo existindo paracetamol, a velocidade e a quantidade de prostaglandinas oxidadas, o fluxo é tão grande que o paracetamol não dá conta de promover essa oxidação, de ajudar o sítio peroxidase, já que tem o hidroperóxido, e, consequentemente, a quantidade de moléculas reduzidas de paracetamol é muito menor do que no local onde não tem um processo inflamatório. Eu falei para vocês o quê? Que o paracetamol tem um segundo mecanismo, uma segunda categoria de mecanismo de ação. E a segunda categoria é isso aqui, ativação serotoninérgica e ativação de endocannabinoides. Então, a gente tem aqui, paracetamol foi administrado. Esse paracetamol, como a gente foi administrado por via oral, né? Ele passou pelo fígado, e ao passar pelo fígado, né, o mecanismo de primeira passagem hepático, efeito de primeira passagem hepático, ele é transformado, ele é biotransformado em paraminofenol, aquele metabólito que é tóxico. Esse metabólito tóxico, ele vai interagir com ácido araquidônico existente e circulante na corrente sanguínea, através dessa enzima aqui, FAAH, que é chamada, essa é uma sigla de uma hidrolase, a hidrolase de ácidos graxos, e essa interação vai gerar um produto diferente, esse produto aqui, AM404. E o que esse AM404 vai fazer? Ele vai interagir com uma série de alvos farmacológicos, dentre eles o sistema canabinoide, que é um sistema envolvido com a dor. A gente não vai estudar ele, né? Mas ele tem um envolvimento com a dor, tá certo? O sistema canabinoide, principalmente com esse receptor aqui, CB1. Além desse sistema canabinoide, esse composto aqui, o AM404, também vai interagir com a via serotoninérgica. O que é que a gente viu? E a via serotoninérgica é uma via que ela está relacionada com o quê? É uma via que está relacionada com a via descendente da dor. A gente viu na aula passada, né, quando a gente falou da fisiopatologia da dor, que existe uma via ascendente, que é estimulatória, que é o que leva a dor desde a periferia até o sistema nervoso central, e existe uma via descendente, que é uma via que regula a dor, que controla a dor. E essa via controladora da dor é uma via inibitória. E essa via inibitória tem uma série de neurotransmissores. Tem noradrenalina, a gente viu também que tem endorfinas, a gente viu que tem GABA, e tem serotonina também, tem uma via que produz a serotonina. E o que é que o paracetamol vai fazer? Vai produzir esse composto aqui, e esse composto vai estimular a via descendente a liberar serotonina. E a gente começa a perceber e fazer as ligações por que alguns antidepressivos eles são utilizados para dor. São utilizados para dor principalmente porque aumentam os níveis de serotonina na via descendente da dor. Ou seja, eles aumentam
a função negativa, a função inibitória dessa via descendente, tá bom? Então, são os dois mecanismos do paracetamol. Um mecanismo é um mecanismo relacionado com a produção de prostaglandinas, principalmente a nível do sistema nervoso central, e uma outra via está mais relacionada às vias periféricas, né, que é a produção desse composto, o AM404, que tanto estimula o sistema canabinoide e aí inibe a dor de forma indireta, como também estimula uma via descendente inibitória serotoninérgica a produzir mais serotonina. Consequentemente, isso também vai diminuir a sensibilidade da dor.